um pouco do Severo escritor. O senhor tem várias obras lançadas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre algumas dessas obras lançadas. E o senhor falasse um pouquinho sobre os seus livros e também fazer aquele chamado para a galera para acompanhar os livros que o senhor escreveu. Olha, a minha atuação como escritor nasceu exatamente da necessidade de explicar para um grupo, no caso, os estudantes, para a própria comunidade, a importância que nós temos na nossa sociedade, mesmo que essa sociedade seja uma sociedade excludente, porque todos nós sabemos que a nossa sociedade não gosta de negro. Então, quando a gente lança o olhar para determinado espaço e a gente nota que o negro está ali presente, mas que não como negro, é como se um uma coisa sem alma. A gente vê o negro ali, o homem, a mulher negra, mas não vê aquela alma negra, não vê aquele pertencimento. Vê exatamente uma pessoa que está ali a serviço do sistema, a serviço da branquitude. Vê a pessoa que está ali não para valorizar o negro, mas sim para preservar e dar continuidade à valorização do patrimônio do branco. Então, de repente, a gente percebe, diz: "Oxente, por que é que o caruru de minha avó não é aplaudido, não é falado naquele espaço? Porque, percebe? Então a gente começa a discutir esse processo de uma criança na sala de aula que ela fica lá no canto, ah, fica sempre distante das outras, porque ela não se sente presente ali. Então, de repente, ela está estudando ali naquela escola, buscando, dentro do processo, a sua capacitação intelectual, mas ela não se vê ali dentro em nenhuma das matérias, em nenhum do conjunto de disciplina. Cadê o negro? Cadê a criança? Cadê o idoso? Cadê a mulher? Cadê a expressão negra? E de repente você vai vendo que, na medida em que você vai se aproximando, você vai notando o apagamento da sua comunidade, porque aqui só se dá valor ao branco. Aí de repente eu comecei a esse questionamento e comecei a escrever sobre nós, os negros. Então, cada poema nosso é parte de um episódio da nossa história. Então, eu comecei a fazer das narrativas poéticas a história do negro sergipano. Então, eu sou um autor afro-sergipano. E, de repente, eu vim descobrir que os atores africanos, os escritores africanos, eles falam eles falam dele, da aldeia dele, ele fala do povo dele, ele não fala do continente africano, ele fala daquela sua aldeia, ali, ó, do seu lugar, percebe? Porque ele não tem tempo de se expandir. A África é muito grande, a África é um continente, então ele fala da sua aldeia. E, portanto, eu não vou perder meu tempo estar aqui falando do negro brasileiro, eu falo do negro sergipano, porque Sergipe é o meu lugar. Então, cada frase, cada expressão, tá, eu coloco nos meus livros, nos meus poemas, a transculturalidade africana. Eu falo do conjunto do mundo negro, mas na visão afro-sergipana. Eu trago de lá, tá entendendo? Da Nigéria, eu trago de lá de Moçambique expressões sergipanas para sinalizar e acentuar e valorizar as expressões negras de Sergipe. Então é esse o processo. Eu não vou dizer que o negro norte-americano é melhor do que o negro brasileiro, de jeito nenhum. Eu coloco as ações brasileiras, as ações afro-sergipano, dentro do conjunto dos valores, daquele valor que está sendo colocado lá do negro norte-americano. É dentro do processo do, do grande Abdias Nascimento, do grande Solano Trindade,
que criaram exatamente a Frente Negra Brasileira, e depois, muito depois, quando aqui Getúlio Vargas mandou brasa e acabou com a Frente Negra Brasileira, tá entendendo? Foi surgir exatamente os Pantera nos Estados Unidos, copiando o modelo do negro brasileiro. Então é nisso que eu busco sinalizar a importância de nós, os negros sergipanos, a importância dos nossos autores e a importância da nossa desimportância em desconstruir aquilo que nós fizemos, aquilo que foi feito errado, em falando de nós. Então, para falar de nós, só nós mesmos temos competência para dizer aquilo que a gente está sentindo. Tá? Você vai para o Silvio Romero, aí em Lagarto, ele foi criado por uma mucama, por uma escrava que deu o peito a ele, que a ensinou ele a rezar, que ensinou toda a literatura africana para ele, e que ele fez os contos populares do Brasil e os contos populares de Sergipe. Mas ele não aforriou a mucama, ela morreu escrava. Percebe? Então, o cara que trouxe a eugenia aqui para Sergipe, eu falo nos meus poemas exatamente isso. O Silvio Romero é um sergipano, merece respeito, mas merece a crítica. Então, a gente vai buscar salientar exatamente, dar o valor à nossa sergipanidade, tá entendendo? Que bem disse Tobias Barreto quando meteu a cacetada em Silvio Romero por causa exatamente desse desvalor, depois ele voltou ao normal. Ele não se furtou, ele deu mão à palmatória e voltou ao normal, trazendo expressões luminosas para a nossa cultura e valorizando exatamente cada espaço. E hoje você vê na história de Lagarto, tem uma expressão onde o negro foi realmente dentro de um aspecto muito mais específico, valorizado dentro do seu fazer, que o processo da escravidão aqui em Sergipe, em Lagarto, foi diferenciada exatamente não pela a resistência de luta, tá entendendo? De queimar canaviais, essa coisa toda, do, do, do processo, tá? De negros, de escravos e senhores, mas da participação. Os negros multiplicaram lá os seus afazeres, buscaram na poupança o processo da multiplicação. Mas a multiplicação do quê? Dos processos do anti-escravismo, tá? O abolicionismo. Então, os maiores abolicionistas são os negros, que muito gostaram, muito buscaram e ali, através da sua poupança, compraram outros negros, não para serem seus escravos, mas para tirar da escravidão e para juntar exatamente numa cooperativa, tá entendendo? Dentro daquela mesma expressão que o Chico Rei fez exatamente para aforrear a sua gente que veio exatamente do Congo com ele para Ouro Preto. E daí a gente vai ver exatamente todo esse aspecto. Cada poema é uma parte positiva, a entender, da história do negro sergipano. E eu queria que meus poemas, que meus livros, que são paradidáticos, tivessem acesso às salas de aula. Mas aí existe uma série de conflitos entre os próprios negros e o pessoal das secretarias de educação, tá entendendo? Os negros dali de dentro, que por acaso, por não gostar da cor do olho de Severo, então busca exatamente dificultar. Tá? Então, outros que chegam por trás, tá entendendo? Das suas fundações, chega lá, tem o aspecto muito mais brando e mais facilitado. Então, nós já publicamos 8 livros, sem apoio nenhum, tivemos um apoio agora, R$ 10.000 do projeto que teve aí o ano passado, e que eu tive... Aldo Blanc? Não, foi do outro. Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo. Então,
foi dado R$ 10.000 para o quê? Para eu pagar 23, para o orçamento do livro foi 23.000, e só me deram exatamente 10.000. Então, eu tive que fragilizar, mutilar o livro tinha 250 páginas, eu tirei quase a metade das páginas, e ainda coloquei outros R$ 10.000 para que, porque os 10.000 só dava 300 livros, então eu tive que aumentar, então fiz 500 livros e coloquei meu dinheiro, tá, ali para ter essa quantidade de livros, tá? Mas não teve nenhum retorno, porque aqui, quando um desembargador faz um lançamento, vai todo mundo. Então tem 500 pessoas ali, a fila no quarteirão. Mas quando uma pessoa comum, e quando acabar, é o negro, Severo, é a negrinhagem do Severo. Diga a ele que vai fazer o lançamento dele na Bahia. Quer dizer, é esse processo do próprio racismo que nós enfrentamos. Percebe? Então, no lançamento eu vendo 19, 20 livros, 16 livros, está ali lançado. Então, nós fazemos isso. Então, nós temos 8, e outra agora está saindo um livro nosso, que tem mais de 4 meses, que eu fui acometido de uma virose, e de repente eu comecei a ficar meio estressado, e todas as vezes que eu vejo que eu abro a boneca do livro, tá, eu me sinto fragilizado. Então é um livro que fala exatamente sobre a origem do negro sergipano. A nossa origem não é iorubá, não. Tá entendendo? Existe uma fronteira cultural entre Sergipe e a Bahia que termina ali, em Tobias Barreto, ali no Rio Real, que não existe mais rio ali. Ali é um campo de futebol, percebe? Então essa coisa desses oportunistas, tá, que a gente vai na sala de aula e vê aquela criança lá no fundo da sala que se sente exatamente excluída daquela disciplina, porque ela não se vê, porque o negro não é falado ali. Então, a língua do negro não tem Yorubá, não tem Swahili, não tem Banto, não tem nada. Nada de cultura negra nas escolas, que tirar a língua. E nós fomos divididos pela língua. Percebe? Então, os negros aqui, vamos buscar a origem do negro. Então, este livro que está para ser lançado agora, que é exatamente Cutendas Lambiapombo, traz exatamente todo o esplendor, toda a realeza e todo o processo da cultura banto, que é exatamente a cultura sergipana, só que ninguém conhece, só que ninguém identifica. E, de repente, tem uns idiotas aí que se diz os bambambam do movimento negro e da política e do arcabouço que está assim com o presidente, com o governador, com o secretário, exatamente para quê? Para arrombar com o próprio negro que está evoluindo dentro da comunidade. Percebe? Então é isso. Quando nós falamos, Sergipe é o estado que tem 86% da sua população absoluta de negro. Mas o negro aqui não quer ser negro, não se respeita, não se entende e não se valoriza, e nem quer valorizar o negro. Então, de repente, a gente vê uma série de desafrontos. O que é que está acontecendo? Então, a nossa juventude negra está sendo desfavorida pela polícia. Então, de repente, está aí o elemento, o negro termina de fazer a sua faculdade, a sua graduação, entra para um mestrado, faz um doutorado e é exatamente barrado na rua por um policial negro, que dá um tiro na cabeça do camarada. Foi o que aconteceu, o que acontece sistematicamente aqui em Sergipe. E, de repente, cadê esse grupo de negros que diz que são do movimento negro, que está aí, a elite negra que está se apropriando daquilo que a gente luta, daquilo que a gente quer, entendendo? E que não fazem zorra nenhuma, só faz exatamente fazer campanha quando o negro norte-americano é barrado lá em qualquer canto. Então aqui se faz uma passeata contra aquilo que aconteceu com o negro norte-americano. Mas o negro dali,
do bairro dele, o vizinho que se arrombou, ele não faz zorra nenhuma. Então é essa a questão, está no meu livro. Então, quando você vê meu livro Queloide, fala exatamente dessas malécias, tá entendendo? Desses malesia que o negro tem contra o outro. Então, queloide é a característica, é aquela vacina, aquele sinal de vacina, é aquela cicatriz, tá entendendo? Que nós carregamos no corpo, e queloide é característico da raça negra. Então, o índio e o branco não tem queloide, não tem aquelas marcas, aquelas coisas expostas no corpo, tá entendendo? Só o negro. E, de repente, a gente vai perceber essa animosidade que o negro tem contra o outro. Então, quando um policial negro encontra com um grupo de negros, então ele barraça mesmo. E se por acaso ali no grupo tem um branco, ele separa e ainda dá aquela coisa. Por que você está fazendo com esse grupo? E coisa, então separa o branquelo e mete a porrada na negritude. E mete a porrada no negro. Tá entendendo? De repente ele esquece que ele é negro, que ele tem parente, que ele tem pai, que ele tem mãe, que ele tem irmão, e que de repente o pai, a mãe ou o irmão dele está sendo arrombado na outra esquina por outro policial negro. Então é esse conjunto de valores que a gente tenta lutar e provar. Quando tinha aqui um comandante Pedro Paulo, eu fui convidado, teve um processo na Atalaia que um policial foi assassinado. Tá? Então, a gente se envolveu, porque o comandante falou, questionou, cadê os grupos sociais aí que não fala nada, e etc, etc. E eu fui lá no quartel, falei para ele, mandei questionamento pelo correio, e depois fomos lá e dissemos exatamente o que precisava ser feito. E fomos convidados a fazer os cursos, dar curso de relações raciais para a Polícia Militar. A Polícia Militar de Sergipe recebeu, depois, antes, durante e depois de Pedro Paulo. Foram 8 turmas que eu dei curso lá para a Polícia Militar. E hoje você vai ver que a Polícia Militar de Sergipe é a polícia mais racista que nós temos aqui. Então você vai ver aí o que é que tem. Vê o preto, então o preto já é culpado. Esse é o aspecto que a gente tem que lutar. E de repente está essa negrada aí, a negrada da consciência embranquiçada, a consciência branca, tá entendendo? Da extrema-direita, que se diz exatamente os grandolas do movimento negro do Sergipe. E, na verdade, a gente não tem nenhuma representatividade. A gente tem exatamente mercenário para nos vender. Vender a comunidade. Chegar para o político, não sei o quê, é porque do candomblé, é porque no movimento negro a gente consegue tantos votos. Mentira que não consegue voto nenhum. Agora, os políticos ficam pensando que o pessoal do movimento negro é que está vendendo. O negro é exatamente igual aos pastores, é exatamente igual aos evangélicos, que vem daí a boiada toda, tá entendendo? E que eles não podem ficar sem os evangélicos. Então, de repente, ele vai dizer, não, porque eu não posso ficar sem um pessoal do movimento negro. Mentira! Nós não temos unidade, nós não temos liderança, nós só temos aqui proprietário. Então é aquele negão que aparece lá do corpo que diz que é o chefe, tá entendendo? Ele é chefe dele mesmo, tá? Então, na verdade, eu não agradeço, eu não me deixo levar. E como Solano Trindade, eu toda hora estou gritando. Quem é que está gemendo? É negro ou carro de boi? Então a gente vai perceber que é o negro que está gemendo, porque quem está batendo nas costas do negro é o próprio negro que está ali sentado ou em pé no carro, tá entendendo? Batendo no lanho do negro como se ele fosse um boi, de canga. Então aí a gente vai verificar que Abdias Nascimento já denunciava lá e que todos os negros, tá entendendo? De consciência negra que busca exatamente isso, fala exatamente disso. Dessa coisa canhesta
que o negro não respeita o negro, porque no dia que o negro respeitar o outro negro, nós estaremos vivendo uma verdadeira revolução. Uma verdadeira revolução. A gente vai ver exatamente aqui, exatamente quando a gente percebe que uma mulher de pele branca, que tem um filho preto, que está lá, é o filho adotivo dele. Quem quiser que embula com esse filho preto dessa mulher branca, aí vai ver exatamente o diabo. Entendeu? Que ela vai com tudo em cima dele. Mas a mulher negra com seu filho negro não é valorizada. A polícia chega lá, bate, mata o filho dela na frente dela. E depois você vai ver que o policial é negro, que o policial, o desgraçado do policial, é um policial genocida, que tem ódio de negro, e bateu na mulher, enfim, em cima do filho dela, bate no filho dela, em cima dela, e mata o filho dela na frente dela. Então é isso que você vai ver, o que ocorre exatamente nos nossos conjuntos habitacionais, no Marco Feiro, no João Alves e no Sergipe todo. Então, de repente, você vai ver. Agora, se o policial, para entrar na polícia militar, tivesse que passar pelo seu concurso, falando e lá escrevendo sobre a questão, o conteúdo, se nos concursos tivesse o conteúdo da cultura negra, que há muito, desde 99, que foi sancionada pelo o governador Albano Franco, tá entendendo? Num projeto que nós apresentamos, e que esse projeto foi aprovado pela Câmara, pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador, aí colocando exatamente ali, nos concursos públicos, conteúdo da cultura negra. E até hoje não se foi feito nada. Nada. E agora nós estamos vendo aí, o Ministério Público está com concurso, a Polícia Militar está com concurso, e nenhum desses concursos tem conteúdo da cultura negra. Então, o que é que está acontecendo? É criando exatamente novos racistas para arrombar com o negro. Então, essa é a questão, porque já começa a desvalorizar e já começa a descumprir que o negro não existe ali através do seu próprio concurso para adentrar no serviço público. Então, é um concurso racista para uma instituição que diz que está ali para proteger o povo e que para obedecer à Constituição Estadual. E daí a gente vai verificar que o município faz a mesma coisa do Estado. A lei orgânica do município não é cumprida. A prefeita agora de Aracaju está colocando o momento evangélico. Para quê? Para colocar o negro contra o negro. Que é para arrombar com a inconstitucional, né? comunidade negra. Para dizer que cultura negra não entra ali. Para cristalizar que o negro é da macumba, que o negro é diabo, que o negro é do inferno, que cultura negra é coisa do cão. Então, cadê? Cadê o grupo? Cadê o movimento negro? Cadê o pessoal? De repente, o que é que está? Você vê em conta outro, um ou dois que está ali parasitando no gabinete da prefeita, no gabinete do secretário, para vender livro, para dizer isso ou aquilo outro. Você vai ver, tem diversos conselhos. Conselho da Igualdade Racial, Conselho do Idoso, Conselho do Menor, que não vale nada. Não vale nada, não faz porra nenhuma para ninguém. Tá entendendo? Está ali para defender a prefeita, está ali para defender o governador. E até hoje, o Conselho Estadual da Igualdade Racial não foi instalado, que fica na Secretaria de Justiça. Não foi instalado. Olha, já tem mais de 12 anos que a gente luta para que isso aí. Ó. Foi no tempo quando o Hélito Mangueira era secretário de Segurança, quando o Hélito Mangueira estava ainda na administração de Albano Franco. Mas, de repente, essa negrada que está aí, esses parasitas que estão no entorno do poder, buscando privilégios, aí eles não sabem. Agora, o que tem de desfile, quando tem um encontro, uma reunião, você vai lá que é um desfile de moda. Tá lá, o negrão, a negrona, tá tudo lá, se espelhando como se ele fosse um grande mentor de lá da Nigéria, tá lá com as roupas nigerianas e tá tudo. Quer dizer, esses fracassados, desgraçados, só fazem o quê? Diminuir o conceito e a importância da comunidade e a importância do saber.
porque até hoje a cultura negra não entrou nas salas de aula. E desde 1999, que a cultura negra foi sancionada por Albano Franco para ter o seu espaço na sala de aula. E até hoje não. Albano Franco sancionou isso aqui em 99 e em 2003 Lula sancionou nacionalmente para que a cultura negra faça parte do processo da educação. E até hoje, nada. Então, esse é Severo, que é romântico, mas um romântico que se revolta, um romântico que, de repente, faz uma chamada a de grande estilo. Então não tem aquele grito silenciado, ah, e não para o grito. Então eu explodo mesmo, e essa é a explosão. É isso, seu Severo.